cinema brasileiro, a produção de longa-metragem nunca teve tão assim pungente como está hoje. Desde 1977, esse ano foi o ano melhor do cinema brasileiro. Então, se produz cerca de 130, 148 filmes por ano e uma parte desses filmes, infelizmente, não chega ao espectador. Então, o que é que se impõe hoje como necessidade? É que se o filme vem sendo feito com dinheiro público, a maioria deles, né, a grande maioria, é importante que ele chegue à TV aberta, na minha opinião. Então, você tem a distribuição nas salas de cinema muito sufocado, porque das 20 maiores bilheterias do cinema brasileiro, só 3 filmes dos 20 maiores são brasileiros. Ou seja, então, é um mercado difícil de ocupar. O que nós temos que pensar é que nessas políticas públicas maravilhosas que a Ancine vem fazendo, que tenha políticas também para que o filme possa estrear direto na televisão. Então, como é que a TV pode ser usada para divulgar o filme? A TV pode ser usada para divulgar o filme de duas formas. Primeiro, como um produto. Veja você, a publicidade brasileira é fantástica, ela ganha prêmios no mundo inteiro, mas o cinema brasileiro não é divulgado na televisão como publicidade. Ou seja, então você precisaria ter campanhas constantes, munidas com dinheiro da própria Ancine, com dinheiro dos próprios patrocinadores. Petrobras produz muito filme, BNDES produz muito filme, Eletrobras produz muito filme. Então era importante que não só produzisse os filmes, mas produzisse propaganda sobre os filmes, para que as pessoas pudessem ir ao cinema estimulados pela publicidade que é poderosa. Então, falta mais publicidade para levar espectadores aos cinemas, às salas de cinema, e falta uma visão que se tem na TV a cabo, por exemplo. Criar a seção Petrobras, e aí pudesse passar na TV aberta, para o grande público, em horário nobre, pudesse passar os filmes que a Petrobras fez, devolvendo ao povo brasileiro aquele investimento. A mesma coisa, seção BNDES, seção Eletrobras, quer dizer, hoje você tem só a Globo fazendo uma semana, 2 semanas de filmes brasileiros por ano, a TV Brasil, a TV Pública, que passa filme meia-noite, 0 hora da manhã, é a TV Cultura eventualmente, ou seja, a TV aberta, que tende a perder o espaço do cinema, porque elas já estão anunciando que vão diminuir a compra de pacotes de filmes estrangeiros por conta de Netflix, por conta de TV a cabo. É a grande oportunidade que o cinema brasileiro tem de criar alguma política pública para que você possa assistir filme brasileiro horário nobre na Record, filme brasileiro horário nobre na TV Bandeirantes, no SBT, na Rede TV. Por quê? Porque a dramaturgia brasileira é um tesouro. Se você tem 80 longas de ficção feitos por ano no Brasil, 48 documentários por ano, uma média assim, esses filmes têm que chegar no público. E são bons filmes. Então você pode ter uma programação diversificada, porque o cinema brasileiro, se tem uma coisa, é que ele é muito diversificado. Ele tem filme para criança, ele tem filme para adolescente, ele tem filme cabeça, ele tem filme que é comédia escrachada, ele tem filme que é comédia mais contida, ele tem filme que vai em busca de questões históricas, memoriais. Então é um cinema que muito rico, é um cinema como a cara do Brasil. O cinema brasileiro não tem espaço na TV aberta. É um pouquinho só que passa na Rede Globo, uma vez no ano. É um pouquinho que passa na TV Brasil, mas em horários muito tardios, um pouco na TV Cultura. E só a Bandeirante, a Record, a Rede TV, SBT, não exibe filme brasileiro. Então, desses 80 de dramaturgia que tem por ano, de ficção, e desses 48, por que não se existem políticas públicas para que se esses filmes vão direto para a televisão, uma parte deles, ou então aqueles que passarem pelo circuito comercial, que tendem ao fracasso, porque hoje é um número muito pequeno de filmes que fazem grande bilheteria. Em 20 filmes de maior bilheteria no cinema ano passado, só 3 eram brasileiros. Ou seja, então você tem uma concentração de bilhetes vendidos para um grupo pequeno de filmes e você tem um resto de filme que tende a virar problema no cinema, para todo mundo. O cineasta faz um filme, chega lá, não passa em lugar nenhum, as salas botam e tiram à vontade, não tem público. Então, é um desperdício absurdo de talento, de qualidade, de história, de Brasil. O Brasil está sendo desperdiçado a partir do momento que ele não exibe regularmente
seus filmes na TV aberta. Por que TV aberta? Porque é de graça. E quem é que paga os filmes? É o povo brasileiro. Então nada está faltando política pública que faça com que parte desses filmes vá direto para a televisão. Aí dizem assim, mas vai subsidiar a televisão? Por que não? E por que a publicidade não subsidia a televisão? Por que não tem a seção BNDES, a seção Petrobras, a seção Eletrobras? Por que eu não posso ligar uma TV Record às 9 horas da manhã ou da noite e assistir um filmão? Por que não? Às vezes você tem um filme feito em Belo Horizonte, que ele, digamos assim, não é do eixo sudeste, Rio-São Paulo, mas são filmes que têm um poder próprio de atrair público. O cinema pernambucano, que vem ganhando um monte de prêmio, o cinema gaúcho, o espectador de televisão, ele não é espectador, digamos, que vai a festival. Ele não está preocupado com essa firula, se o filme for feito em Salvador, se o filme foi feito... Até porque esses filmes feitos em Pernambuco, ou feitos no Ceará, ou feitos na Bahia, eles usam atores do Sul também. Então, o que acontece é, se ligou a televisão e foi ver um filme, não importa onde ele foi. A gente não fica preocupado se o filme foi feito em Chicago, se foi feito em Los Angeles, se foi feito em Nova York, se foi feito em Melbourne. Não, a gente assiste o filme. Então, isso não é problema. Claro que a distribuição que leva o filme à sala de cinema, às vezes um filme feito no Nordeste não tem capacidade de se articular em termos de sociedade, de composição orçamentária, para que ele seja bem distribuído. Mas no caso da distribuição para a televisão, isso não consta, porque é outro tipo de mecânica para distribuir o filme para a televisão. Isso se o Estado entrar para apoiar, por exemplo, a televisão tem 52 semanas. Então, se poderia, tem filme suficiente já guardado de estoque dos últimos anos, para fazer aí pacotes infinitos de grandes programações de filmes brasileiros na TV aberta. E a oportunidade é essa. Realmente, para quem é espectador, que é consumidor de TV a cabo, às vezes você vê uma repetição muito grande, não só de filmes brasileiros, mas de filmes estrangeiros. Então, isso é um modelo de TV, certo? Claro que com essa lei, que a Ancine acertou em cheio, a lei do acesso condicionado, né, a chamada 12.484, quer dizer, ampliou a presença do filme curta, do documentário, do audiovisual brasileiro, de todas as formas, nas TVs a cabos, né? Então, mas ainda é necessário também mais filmes. É possível, porque tem estoque, imagine, se é uma média de 100 filmes por ano, nós estamos há mais ou menos 15 anos aí, produzido com a mesma regularidade. Você tem, no mínimo aí, 1000 filmes, longa-metragem, disponíveis para ocupar essas grades, certo? E o público gosta, porque as pesquisas de audiência mostram, por exemplo, toda vez que a Globo faz aquela semana do cinema nacional, bate pico naquele horário. Então, é só a inteligência. Por quê? O que é que um filme brasileiro mostra para todo mundo? Mostra mostra você, mostra aquelas coisas que a gente tem de melhor no sentido da alegria, da cor, da música, da interpretação, grandes atores, porque todo ator quer fazer cinema. Então, quando um filme é feito, ele tem uma síntese de qualidade muito melhor que a televisão em geral. Porque é um filme da vida. Para cada cineasta, aquele é o filme da vida. Para cada ator, aquele é o filme da vida. Então, está se desperdiçando mais de 1000 filmes que poderiam estar no dia a dia da TV aberta para o brasileiro, principalmente agora, com essa crise, porque está caindo a assinatura das TVs pagas. Ou seja, urge uma providência para que o cinema brasileiro ocupe cada vez mais as TVs abertas. Eu ligo a televisão hoje, a TV aberta, e eu não vejo um sequer comercial sobre os filmes brasileiros. Então, como é que a gente quer que aumente a presença do brasileiro nas salas de cinema, com exceção dos filmes da Globo Filmes, porque é esquema ali deles mesmo. Mas fora isso,
você não liga a televisão e assiste um comercial feito sobre filme brasileiro. Então, como é que você quer que aumente o público do cinema brasileiro? Se todos os outros produtos do mundo, inclusive o filme americano, se farta de publicidade. Então, é preciso ter verba tirada dos fundos que tiverem para fazer campanhas de estímulo à ida ao cinema brasileiro. Assim como é fundamental que existam sessões nas TVs abertas, patrocinadas em horário nobre de filmes brasileiros.